O mundo que vivemos hoje é o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20, 30, 50 anos, de um mês atrás. Podemos enfrentar, podemos oferecer soluções aos nossos desafios atuais, desafios que acompanham as nossas transformações sociais, tecnológicas, ambientais e econômicas, utilizando velhas e empoeiradas apostilas. A falência do modelo capitalista está diante de todos nós. Está na crise da segurança pública, no aquecimento global, no ressurgimento em âmbito global de uma extrema-direita tanto antiquada, hiperconservadora, quanto intolerante, negacionista e anti-ciência. No entanto, esse cenário traz muitas oportunidades para o nosso amadurecimento coletivo. Temos a chance de repensar os alicerces e as estruturas interconectadas que ajudaram a construir uma sociedade tão desigual, tão desumana, tão leviana com as suas pessoas e com o seu planeta. A boa notícia é que alternativas existem e contamos com uma quantidade cada vez maior de representantes políticos, públicos conectados, parlamentares e gestores dotadas e dotados de inteligência nova, entusiasmo, ação política e muita sensibilidade. Olá, eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Nossa convidada de hoje, há 10 anos, estava juntando um pessoal lá no interior de São Paulo, onde, em busca de maior transparência na política de sua cidade, ajudou a criar o coletivo E Tu Vai Parar. Jornalista, feminista e ecossocialista, em 2018 se tornou a primeira mulher a integrar a bancada ativista. Atualmente, está em seu segundo mandato como deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, com mandatos marcados por muita luta e obstinação em defesa dos direitos humanos, da igualdade racial e do desenvolvimento de políticas socioambientais. Tenho a honra de receber aqui a deputada estadual Mônica Seixas, querida, muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Prazer estar aqui, Tudo que alegria. bem? Que alegria estar aqui, amo TVT, todo mundo que trabalha aqui, você que acompanha, sabe da importância dessa audiência, desse espaço de troca de ideias. Muito bem, eu não te conhecia pessoalmente, cara, e eu fico tão feliz de olhar para uma pessoa tão jovem, com tanto acúmulo político. Não, mas eu digo jovem no sentido da jovialidade da alma também, sabe? Eu acho que isso é importante, a gente ter uma alma jovem, né? Apesar de que você não chegou nos 25 ainda. No século passado, literalmente. Literalmente. A juventude me mata se eu me reivindicar jovem. Muito bem. A melanina, né, ajuda um pouquinho, mas eu já estou chegando aos 40. Já está chegando aos 40. Já tô chegando Mas aos jovem 40. demais. Eu acho que quando a gente está nessa arena política, 40 anos... Aliás, eu acho que, na verdade, hoje em dia, 40 anos não tem nada a ver com os 40 anos da década de 70. Né? Eu tenho certeza que emocionalmente e mentalmente eu Sim. tenho 17. O corpo é que não corresponde mais. Mas meu emocional, minha cabeça é Muito de 17. E ainda bem que a gente vive mais, né? A gente Sim. tem a possibilidade de viver mais. Então, Sim. eu acho que eu ainda não cheguei na metade da vida. Mas, se você estiver falando de um comparativo dos dados da política, Sim. eu sou jovem É para a isso. política. Não, e eu acho... 50 e poucos. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Essa é uma das razões. Eu acho que a política precisa se oxigenar, sabe? Teve aqui o Hernani Moraes, que é um ator maravilhoso. Aliás, Hernani, um abraço para você, viu? Ele me mandou uma mensagem ontem e falou: meu irmão, aqui no Rio chegou um aviso da Defesa Civil. Eu falei: fica tranquilo, não vai afundar, não. Que agora, quando chove, né, a gente está recebendo um aviso. Eu falei: pelo menos nós estamos sendo avisados. Mas o Hernani me falou o seguinte, que isso aqui só vai melhorar. Ele sentado aí nessa cadeira, ele disse o seguinte: o Brasil só vai melhorar a hora que esses políticos, essa velha arada, ir embora, porque essa gente, ela tá, bicho, com a cabeça no século passado. E eu acho que, guardado o exagero da expressão,
tem muita razão, porque a gente precisa de novas cabeças. Essa é uma das questões. Novos métodos. Eu acho que a democracia em si ainda é um conceito em disputa. É um conceito que não chegou para todo mundo, né? Nem todo mundo tem a condição de participar dessa democracia que a gente conseguiu construir e que está muito ameaçada. Respeito demais a terceira idade, acho que tem que ter a sua representação, todos os segmentos da sociedade, mas não dá para fazer política só em primeira pessoa, num ponto de vista único, exclusivo. Os alertas é uma batalha antiga também, é uma coisa que poderia ser feito. A Defesa Civil do Estado sempre fez, mas quem ia lá, se cadastrava, recebia um SMS, etc. Enquanto isso, a gente observa que em outros países, por geolocalização, e toda empresa de telefonia tem a sua localização, sabe onde você está. Por geolocalização, emite alertas de que vai nevar, que vai passar um terremoto, além do que por texto a gente consegue avançar nas orientações. E eu mesma brigo com a Anatel, desde que cheguei há 6 anos, estou processando a Anatel, processando a TIM, a Claro, a Vivo, que a gente já poderia ter tornado isso realidade há muito tempo no Brasil, que a gente também está vivendo com fenômenos extremos. E por contrato, as operadoras de telefonia tinham essa obrigação de prestar. Porque no contrato de concessão está dizendo que toda concessão pública tem que prestar serviços públicos de interesse da população. Que serviço público mais de interesse da população é que a partir da sua localização ela possa se informar sobre o que está mudando na nossa vida, que é fenômenos extremos. E é simples isso, né? Tecnologicamente, dessa perspectiva, é uma coisa simples, né? É vontade mesmo. Né? É simples, mas não está rolando de forma simples. Não. No dia que chegou o primeiro alerta foi uma confusão. Verdade. Todo mundo desesperado, o mundo vai acabar. E mais, o que é para fazer? O que você faz? O cara só avisa, vai chover pra caramba, vocês estão ferrados, valeu. E junto com a chuva, né? Chega junto com a chuva, é verdade. A pessoa, chuva extrema, e você olha pela janela, um carro boiando, aí você fala, eu percebi. Eu não tinha percebido. Então, muito bem. Todo mundo me falou isso, mas eu acho que isso não tem a ver com a Manu. juventude, tem a ver com conectar com as possibilidades e ferramentas que a gente tem. Então, essa é uma briga que a gente continua tendo. Que bom que os alertas começaram, mas ainda está distante de estar perfeito, né? Tem que chegar antes e tem que chegar com informações precisas. Então, se vai chover às 18 horas, umas 3 horas da tarde, começa a avisar as pessoas que evitem se locomover às 18, para as pessoas não estarem na marginal no momento que vai alagar. Sim, o cara antes já falou, nem vou porque vai Vou ficar chover. no trabalho até mais tarde, não vou sair de casa, eu vou cancelar aquela agenda. Agora, Mônica, essa questão da juventude, que eu falo, que eu acho que juventude também é um termo que talvez não caiba bem, mas eu acho que é uma questão de geração. Essa geração, eu particularmente, eu faço 57 anos. Eu estou dentro de uma geração meio analógica, sabe? Eu ainda estou, né? Eu tenho muita dificuldade, muito menos do que gerações que estão acima da minha, né? Mas eu tenho dificuldade. E eu já percebi em discursos políticos e mesmo em análises em relação à comunicação que a geração acima da minha tem muito mais dificuldade com isso. Você acha que não? Claro. Toda mudança gera estranhamento. Mas eu gosto de pensar da tecnologia para além do hardware, do software, da ferramenta e etc. Por exemplo, eu fiz um mandato coletivo, que você disse que foi a primeira, mandato coletivo, etc. E tal. Isso é uma tecnologia social. Uma tecnologia social ancestral de participação, que bebe da fonte de que para as camadas de baixo é muito difícil chegar. Não tem dinheiro, não tem quem cuide do filho, briga de partido, falta tudo, vamos de bonde. E de bonde a gente se ajuda. Então, a tecnologia é muita coisa, além dessa questão. E eu acho, por exemplo, que tem gente da nossa geração... Amiga, gente, não sou tão jovem, não. Tem gente da nossa geração que se comunica muito bem, que lida muito bem com as redes sociais, que a nossa geração, ela acompanha tudo, né? A gente viu o tijolão, a gente viu o celular, a gente viu Você chegou a ver o tijolão, é verdade. Agora, do ponto de vista
da comunicação digital, o campo progressista, você acha que acompanha, né, o senso comum? Como é que você vê isso? Eu me preocupo bastante com a comunicação da esquerda e do campo progressista, porque, inclusive, eu sou formada em jornalismo e comunicação é uma obsessão. Eu acho que saber dominar é importante, mas eu acho que o nosso problema maior não é a comunicação, é um problema do que nós vamos comunicar. A nossa bateção de cabeça é de projeto e programa, não do formato e conteúdo. E esse é um momento que as coisas estão mudando. A extrema-direita tem um programa que apresenta com facilidade, que é um programa de ódio, de destruição, de fascismo e etc. Para resumir, para ilustrar bem, segurança pública. Bandido bom é bandido morto. Pronto, capturou o cara. E a gente, segurança pública, qual é o nosso programa? Aí nós vamos olhar a desigualdade social, nós precisamos e tal. É nesse sentido, eu acho que o que falar... Mas o Steve Bannon, ele quebrou a banca, né, quando elegeu o Trump da primeira vez. E foi ele que, né, segundo, né, informações, foi ele que orientou a extrema-direita no mundo todo, inclusive o Jair Bolsonaro aqui. A gente saiu muito atrás disso. Você não observa dessa forma? Observa que pode até ter uma arrogância, e eu gosto de pensar em mim como uma intelectual, porque eu me matei, me esfolei para estudar, e gosto de dizer que eu meço as consequências do que eu vou falar. É uma responsabilidade. Mas pode rolar uma certa arrogância de exibir um certo vocabulário para si mesmo, despreocupado se o resto do mundo vai entender o que a gente está falando. Mas eu acho que esse é o centro. O centro é um centro de programa. O que a gente quer apresentar em conjunto, nessa bateção de cabeça que a gente está, que a gente tem que fechar essa equação para poder elaborar. Veja bem, hoje, nessa semana, o meu país é Sorocaba. Eu falo meu país porque a gente tem centenas de organizações socioculturais nesse país chamado Brasil. Você vai viajando as regiões, você vai vendo discrepâncias gigantescas. Dentro do estado de São Paulo, né? Exatamente. Não estamos falando do Brasil inteiro, só no estado de São Paulo já tem uma... A Grande Matão é uma, o meu país Sorocaba é outro. O meu país Sorocaba é dois. E aqui na região metropolitana é outra completamente diferente. Eu amo uns mais, outros menos por questões diferentes. Racismo é mato aqui no estado de São Paulo. Sim. Mas no meu país Sorocaba tem uma figura agora que está muito famosa nas redes sociais, que é o atual prefeito, bastante conhecido. É o cara que trouxe Exatamente. Que trouxe o pessoal de Israel no avião da FAB, que foi o governo federal quem mandou. Sim. E aí colocou uma apoiadora dele para agradecer o prefeito. Parece aquelas faixas, né? Que o cara põe, agradecemos o prefeito pelo asfalto aqui na rua. Então hoje eu tô o dia inteiro rolando meu feed, estava até falando com o pessoal da comunicação. E tá ele lá, vem pra Sorocaba, vem pra Sorocaba, vem pra Sorocaba, vem pra Sorocaba. Eu falei, gente, eu não sigo ele. Eu não interajo com os conteúdos de pessoas que oferecem ele, porque eu sei que se eu interagir, assistir até o final, o Instagram vai entender que eu me interesso por isso e vai me mandar mais. E eu não paro de receber. Existe um programa da Meta que vai beneficiar esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo que eu tive, ao longo dessas semanas, diversos colegas que tiveram conteúdos e perfis derrubados por criticar o Trump. Aí você vai olhar os Estados Unidos, uma das primeiras medidas do Trump, entre todas as maluquices que ele fez, foi tentar ou proibir o TikTok, porque ele vai dizer que a China vai roubar os dados dos americanos e etc. Por que eu falo que o nosso problema não é só de comunicação, embora isso seja bastante importante, dialogar com uma galera que está acostumada a consumir conteúdo de 30 segundos, que fala tudo muito rápido, palavras cortadas, que quer respostas urgentes para problemas urgentes. É importante também. Mas não adianta eu me matar na estética e no conteúdo, e eu me mato, quem me segue nas redes sociais, vê que eu me dedico um pouquinho aí, segue lá. Não adianta se a Meta vai me derrubar. E aí, o governo brasileiro deveria se impor. Quais são as regras para a divulgação de conteúdo? Se o Trump teve a ousadia de proibir o TikTok, será que a gente não tem que estudar colocar limites
numa plataforma, veja a diferença, as pessoas ficam falando, o Nicolas Ferreira é um grande comunicador. Eu acho que o Nicolas se articula muito bem, não dá para dizer que o menino não tem uma boa retórica. Aliás, o vídeo que ele fez agora, que viralizou, é ótimo. Agora, aquilo não é orgânico, né? Você vai no TikTok, ele teve 3.000 alcances. Você vai no Instagram, 200 milhões, entendeu? A população. Então, você vê que de uma plataforma para outra, focada em vídeos, o alcance é completamente diferente. Então, assim, tem poderes trabalhando para limitar o nosso alcance. Acho que a gente tem que ter um papo sobre como se comunicar? Acho. Mas o central agora é a gente vencer a equação da bateção de cabeça de qual é o programa que a gente quer colocar para fora. Eu, Mônica, deputada estadual, tenho um projeto para São Paulo. Eu, Mônica, militante marxista, ecossocialista, mulher, feminista, antirracista, quero construir junto com muita gente um projeto de Brasil. E aí a gente vai ter que resolver isso dentro das esquerdas. Falamos de regulamentação das redes sociais. O pano de fundo seria esse, não? Sim, tá. Com certeza. A regulamentação das redes sociais e das big techs... Isso é fundamental. Né? Fundamental. Fundamental. A internet não pode ser um mundo à parte, um mundo paralelo. A gente tem leis e regras no mundo real. Se racismo é racismo no mundo real, tem que ser na internet também. Se homofobia é crime no mundo real, tem que ser na internet também. Se você não pode mentir sobre o outro, caluniar o outro na vida real, tem que ser na internet também. E limitar os poderes, né? Eu sou do jornalismo. A gente tem regras no jornalismo. A gente está sujeito a um código ético legal e um marco regulatório da comunicação. Ainda que eu queira mudá-lo e eu veja a necessidade de fazer uma reforma, existe uma regra. Por que para a internet não vai ter? Eu acho um absurdo, acho recuado da nossa parte. Acho que a gente vai perder nesse campo, porque não adianta a gente fazer lindos discursos, fazer muitas reuniões de organizações sociais e o WhatsApp ganhar minha mãe. O grupo que ela segue, o algoritmo fazer ela acreditar que o prefeito de Sorocaba trouxe o pessoal de Israel. Cara, é surreal, né? Agora, aqui em São Paulo, eu noto que o Tarcísio ele trabalha de uma forma muito mais eficiente a comunicação. Em relação à União, ao governo Lula. Eu espero, né, houve uma mudança agora, eu espero de verdade que a gente tenha uma mudança significativa. Me parece que, do ponto de vista de views, já está mudando, já dobrou o número de views das contas do governo e do presidente Lula. Agora, pegando aqui em São Paulo, esses dias eu me peguei fazendo essa reflexão. O Tarcísio tem uma política de segurança pública, de extermínio da população preta pobre, descarada, oficial. Né? O secretário estadual de Segurança Pública é um ex-agente da Rota, né? Que inclusive foi afastado da Rota. Pela sua eles tiveram diversos... O próprio Tarcísio, como plataforma eleitoral, ele dizia que os policiais não iriam usar as câmeras, que ele não iria obrigar os policiais a usar as câmeras. Ele falava isso antes das eleições. Eles fizeram a Operação Escudo, Verão, na Baixada, foram mais de 80 pessoas assassinadas, tem relatos, né, de execuções e etc. E mesmo assim, a mídia tradicional e mesmo nas redes sociais, a gente não consegue marcá-lo, ter essa marca de um governo, né? E eu avalio, depois da morte, aliás, depois da prisão do executor daquele membro do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo, que se descobriu que era um agente da Polícia Militar, da Ativa, naquele dia o Tarcísio já se antecipou e deu uma tuitada, né, um post lá no antigo Twitter, dizendo que a polícia não tolera, né, e etc. Eu acho que isso é uma estratégia evidente para o mal, mas uma estratégia eficiente do ponto de vista da comunicação. Eles já vêm, já há muito tempo, o governo do Estado vem trabalhando essa questão de que, olha, outro dia eu já vi umas 3 notícias. O policial militar, parará, que executou 4 pessoas em 2012, o Tarcísio mandou ele embora. Mentira, foi a justiça que resolveu afastar
né? Mas eles trabalham a comunicação antecipadamente baseado numa marca de governo que ele quer deixar. Eu vejo o governo federal perdido nisso. Essa questão do Pix ilustrou bem isso para mim. Como é que você avalia isso, deputada Mônica? Eu acho que tem um problema de comunicação, de novo, eu acho que tem um problema de comunicação. Você trouxe a questão do Pix e a posição do governo de ter recuado passou uma mensagem que talvez quem mentiu tivesse razão. E talvez fosse o caso da gente ter nos defendido, ter explicado, ter sido pedagógico com as pessoas com quem a gente quer falar, de onde a gente veio, com os trabalhadores e trabalhadoras, com aquelas pessoas com 2 ou 3 salários mínimos que estão suando e que estão com medo de uma taxação. Eu acho que o recuo do governo, além de mostrar uma falha de comunicação, passou a mensagem errada. Eu fui no mercado, no auge da crise, estava todo mundo repetindo a mentira e eu fiquei pensando, meu Deus, que gigante que isso ficou. E a gente não tinha um plano de elaborar. Um plano para elaborar uma resposta, para elucidar o problema. Mas é um problema maior. Sim. Demonstra um pouco de bagunça ali no andar de cima. Sim. Um problema de projeto ali, quem é que manda no final e qual é o resultado. Não dá para a gente temer. Essa é uma crítica que eu coloco para todos nós e que eu falo para todo mundo. A ascensão da extrema-direita e a barbárie fascista assusta. É claro que nos bastidores, eu com as minhas colegas, a gente conversa sobre medicamento psicotrópico, terapia e segurança. Mas, se a gente não tiver a ousadia de encarar a violência com a revolta necessária, não haverá trava. Eles vão crescer exponencialmente. Se eles propõem um mundo de barbárie, nós temos que ter a ousadia de propor um mundo de dignidade, de solidariedade, com ousadia. Não dá para negociar com o MBL ou com esses menininhos fascistas esperando que um dia eles sejam razoáveis. Eles não são razoáveis e a gente tem que reagir. A gente tem que reagir à altura. Não podemos ter medo. A disputa é cultural. A disputa é como minha mãe, minhas vizinhas, as senhoras e senhores, e agora a juventude desesperançada, com medo da crise climática, está todo mundo sentindo que vai morrer a qualquer momento. Como é que a gente vai disputar o coração dessas pessoas? Se só eles têm respostas radicais, eles ganham por WO. Eu acho que o problema é uma bagunça geral de projeto. E o nosso projeto tem que ser radical. Não cabe a nós, a esquerda e o campo progressista, mediar o conflito. Eles não vão mediar nada. Eles são a barbárie. Nós temos que ter a coragem. Eu desci a Baixada Santista muitas vezes. Muitas vezes. Entre todas as barbáries que eu assisti ao longo desse mandato, eu me lembro quando a gente estava acompanhando as operações, a vereadora Débora Camilo, do pessoal de Santos, me ligou uma madrugada, me falando, estou aqui na comunidade tal, a polícia atirou nos moleques, eles estão agonizando a 100 metros de mim e a polícia não está deixando a ambulância passar para socorrê-los. Eu fiz todas as reuniões possíveis. Eu sentei para conversar com o secretário, com o Ministério Público, com todas as instituições possíveis. Estou aqui para usar o crachá que me deram de deputada. Eu vou usar a institucionalidade, mas eu não confio no tempo dos processos e da justiça. Então, o que a gente tem que fazer é impor a radicalidade, chamar as coisas pelo nome. Eu falei, Débora, isso é assassinato, nós vamos chamar pelo nome, liga a câmera, tô indo. E vamos polarizar como tem. Quando começou a coisa da Baixada Santista, estava todo mundo com medo de entrar na pauta, porque a sociedade está muito... Sim, tem esse discurso da violência que é sensível para nós. Para todo mundo, para todo mundo. Você, quando assalta o seu... Já roubaram o seu celular? Todo mundo que mora em São Paulo já? Não, o meu não. Mas quase. Eu estava com ele na mão assim, o porteiro do prédio me avisou, ele falou, cuidado com o celular. Eu ouvi aquela voz assim... Aí eu puxei, um rapaz de bicicleta passou na minha frente, quase. Deputada, eu vou ser obrigado a pedir
para a gente ir para o nosso intervalo. Estão me pegando aqui que a gente estourou o tempo, mas a gente volta já, pode ser? Claro. Sai daí não, a gente está de volta já. De volta com Conversa Sem Curva. Bom, antes da gente voltar para o nosso bate-papo, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. É um programa inédito aos domingos e outro também inédito às segundas. E avise seus amigos, suas amigas, seus parentes, o pessoal todo para acompanhar na Grande São Paulo. Basta sintonizar no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista, pelo 512 da Claro TV. E estamos também em parceria com TV Com da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento na palma da sua mão pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br, tá certo? Deputada Mônica Seixas, a gente entrou num papo aqui sobre a extrema-direita, a forma como você imagina, e eu quero te dizer aqui que eu concordo contigo, sabe, com força. Eu acho que com o fascismo não tem conversa e a gente precisa chamar, né, as coisas pelo nome que tem. Esse é o primeiro passo para poder derrotar ou minimamente isolar essa força política, né, no cenário da política, da democracia. É o primeiro passo, eu concordo absolutamente contigo. E o segundo é dar respostas. Exato. Então, quando a gente chega em Santos, todo mundo falando é o PCC, o temido PCC, é o tráfico de drogas, é o bandido que te rouba o celular, ninguém quer ter o celular roubado e a crise da segurança pública pega todo mundo e etc e tal. Você vai defender bandido? Então, a primeira coisa, a gente vai chamar as coisas pelo nome do que tem. É assassinato, é ilegalidade, é formação de milícia e etc. E depois a gente vai dar respostas. E as pessoas perguntam para mim, mas como você vai defender o PCC? Bom, ali a Baixada Santista é realmente um ponto-chave da chegada de drogas no estado de São Paulo. As pessoas precisam saber disso. Sim. A Operação Escudo, a Operação Verão, tudo isso tem a ver com a disputa daquele território, que é por onde chega e sai as drogas do estado de São Paulo. Só que você está vendo a apreensão de drogas acontecerem, além do assassinato de jovens pretos, pobres e periféricos, quando a gente não tem a legalidade como métrica, quando a gente não tem a vida como um direito inviolável, que é o que eu falava para as pessoas, tudo bem, tá matando jovem periférico, mas você solta esse demônio dentro da polícia, que no fim é uma polícia que não cumpre a lei. Eles não têm autorização para matar. Eles não têm, não está escrito isso em lugar nenhum. Toda pessoa tem que ser presa, julgada, condenada, se for de fato um criminoso. Quando você não coloca essa trava, o resultado veio na sequência. Aí é branco sendo morto no centro de São Paulo, aí é estudante de medicina, aí é policial matando policial, aí é policial fazendo segurança do PCC, aí você vai vendo os braços do crime organizado fazendo parte de uma polícia que lá atrás eu falava, isso aqui é milícia. Isso está acontecendo em Santos porque é disputa que está acontecendo. Então, qual é o resultado para... qual é a solução e o programa para a segurança pública? A gente precisa de uma segurança pública voltada para a mediação de conflitos, porque a maior parte é problemas familiares, alcoolismo, drogadição. A gente precisa de uma polícia conectada à tecnologia. Se você toma um golpe de Pix, ninguém resolve. Você depositou o dinheiro numa conta, mas a polícia não tem possibilidade de ir lá acionar o banco, prender a pessoa e etc. Conectada com a tecnologia, a gente precisa da formação de direitos humanos e que eles sejam obrigados a cumprir a lei ou serão punidos, porque senão a gente dá poder para quem carrega uma arma na cintura. E aí a vida deixa de ser um direito inviolável. Então, chamar pelo nome que tem e apontar também uma solução radical. Eu não tenho medo de dizer que eu sou pelo fim da Polícia Militar no Brasil como projeto, e como eu não posso fazer isso no estado de São Paulo, porque eu sou só uma deputada estadual, a gente precisa pautar a formação das polícias aqui. Visito o batalhão,
vou em informação da polícia para ver como é que tá, produzo projetos de lei pra caramba para a polícia, tanto nos seus direitos trabalhistas, que eles enxergam que falam, como na proibição de formação vexatória, de humilhação, de violência. Eles são formados com tapa na cara. E aí, que tipo de sujeito você vai colocar na rua se na formação deles eles são violentados? Então, chamar pelo nome que tem e apontar projeto radical. Você fala sobre essa questão de desmilitarizar a polícia. Seria isso. Uhum. Eu recebi aqui o sociólogo Benedito Mariano, que escreveu um livro maravilhoso, que é o calcanhar de Aquiles, né? A segurança pública é o calcanhar de Aquiles do campo progressista. Eu concordo muito com ele. A gente falou muito aqui sobre essa questão de desmilitarizar a polícia, que não significa, para quem está nos assistindo, aí, tirar a arma do policial e botar uma rosa. Não é isso. Mas essa formação que você falou aqui da polícia, que é muito pautada nessa questão do inimigo público, né? Quando ela é militar, a polícia, na verdade, as polícias militares é uma herança da ditadura militar. Então, essa transição, né, para o Estado de Direito, para a democracia, né, não se mexeu em pontos chaves. Um deles é essa questão da Polícia Militar. E, na minha opinião, eu queria ouvir de você o que você acha. A gente não tem outra alternativa. Eu acho que não tem outra alternativa, senão uma reforma urgente das forças de segurança a fim de garantir para as pessoas segurança, que eu acho que é um pedido legítimo. Por exemplo, eu quero que as mulheres vítimas de violência doméstica encontrem na polícia um refúgio. Sim. Entendeu? A gente batalhou pela criminalização do racismo e da homofobia, porque a gente quer contar com os dispositivos da segurança para nos proteger também enquanto pessoas e parte da sociedade. Só que hoje no Brasil a gente tem quantos modelos de polícia? 5, 6, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana que age como polícia, Polícia Militar e outros tantos modelos. A Polícia Militar, ela segue um padrão de formação militarizado e um spoiler. Eu acho que se você for olhar para as operações recentemente da tentativa de golpe no Brasil, você vai ver que não estamos muito bem de direção militar no Brasil. Vários foram presos, né? Até as Forças Armadas a gente tem que dar uma olhada. A Polícia Militar, ela não dialoga com as demais polícias. Cada polícia tem uma função. Tem cidades que tem uma, mas não tem outra, é uma maluquice, e elas não dialogam. Por exemplo, quem cuida da perícia é um setor, então quando há cena de um assassinato, até a polícia vir e fiscalizar é... Quem faz a investigação é a Polícia Civil, dependendo do tipo de crime é a Polícia Federal. Não tem a integração entre a polícia a fim de nos dar a inteligência que a gente precisa. Voltando ao exemplo dos celulares, não é o moleque que passa de bike que pega o seu celular o grande problema. Embora o último que pegou meu celular eu fiquei xingando meia hora. Fala meu celular, essa trabalhadora, como todo mundo reagiria. Não é um problema, é quem compra dele. O mercado que existe, né? Que organiza a captação, que faz isso ser uma fonte de recurso, dinheiro, que emprega ele, que paga ele para fazer isso. E é isso, a gente vai precisar de inteligência. A gente não tem hoje essa possibilidade no Brasil com as polícias desintegradas, desestruturadas. A polícia militar parte de uma visão quase feudalista, que há sujeitos e não sujeitos. Os praças, os baixa-patentes, as pessoas que estão nas viaturas, correndo por aí, ganham mal, sofrem violência no seu cotidiano e a única força que eles têm de verdade, porque o salário não os tira da favela de onde eles saíram na grande maioria das vezes, é a arma. E aí eles se impõem através da violência. Nesse cenário, a segurança não é um fim da segurança pública. A segurança pública no Brasil, ela não serve para te deixar seguro. Desmilitarizar a polícia é trazer um outro ponto de vista da segurança. Hoje a Polícia Civil tem controle civil, tem salários maiores, a gente defende a porta única para a polícia. Hoje a Polícia Militar tem a galera que entra por barro branco, que é a galera que comanda, que provavelmente nunca entrou numa viatura que chove dentro. E tem os praças que entram por concurso público, que não podem evoluir, chegar ao oficial, e tem uma divisão entre eles.
A gente não pode criar essa divisão. A gente tem que ter uma porta única. E aí, assim, longe de mim querer ser E o meritocrata. controle civil, né? O controle civil. E formação de direitos humanos, cumprir a legalidade, poder ser demitido se não prestar um bom serviço, tá de fora dessa cena golpista de tomar o poder político brasileiro. Hoje as polícias militares estão completamente organizadas politicamente, são centenas de grupos de WhatsApp, canais no YouTube, em que eles ficam pregando o fascismo E com abertamente. milhões de seguidores. Todos candidatos, todos se organizando. candidatos. Então, não temos uma segurança pública para segurança pública, e construir um projeto de segurança pública para o Brasil é urgente, e isso tem que passar pelo fim da polícia militar, para a formação de uma polícia que sirva para nos garantir a vida como direito inviolável, para salvar vidas e não para tirar. Muito bem, deputado. Nós estamos falando muito sobre segurança pública, porque eu, particularmente, eu estou muito preocupado com a segurança pública e a atividade policial, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. E esse vai pegando, essa cultura vai pegando. A brutal morte da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro puxou um fio das milícias, né? E aqui, quando aconteceu a Operação Escudo, eu fiquei com essa impressão: nós vamos puxar um fio que a gente não sabe onde vai parar. E aí veio a morte desse membro do PCC que lavava o dinheiro, né, no aeroporto internacional, e eu pensei a mesma coisa. E essa formação, essa postura do governador, a escolha do secretário estadual de Segurança Pública me deixou muito pessimista e muito preocupado, já lá no início do mandato deles. E isso, infelizmente, tem se concretizado, essas minhas impressões. Eu concordo. Então, por essa razão que a gente falou bastante sobre segurança pública, mas eu queria falar sobre também o teu mandato, numa perspectiva dessa questão que também é muito séria e é uma questão mundial. E São Paulo, uma cidade cosmopolita, né, de uma importância gigantesca, não só no país, mas na América Latina e no mundo, tem um problema também com essa questão climática, né? Mobilidade urbana, e eu queria que a gente fizesse só um temperinho agora para a gente falar um pouco sobre isso. Por favor, como é que você está vendo essa questão aqui em São Paulo, deputada? Adoraria garantir todos os temperinhos do mundo, porque eles nascem da terra. E uma terra saudável vai dar para a gente gosto de viver, mas nós estamos muito distante. A pauta da negritude, portanto, a segurança pública, mulheres e meio ambiente têm sido prioritárias na nossa atuação aqui no estado de São Paulo, mas também na minha existência política, porque isso vai se impor. Nós estamos diante de um colapso cultural, econômico. Acho que a organização econômica, como a gente conhece, está ruindo. E, de novo, se a gente não se organizar, quem vai vencer é a extrema-direita. Antes de vir para cá, estava lendo um artigo da The Economist, que o Elon Musk e seus afins, seus coleguinhas, estão falando de feudalismo tecnológico, que é o avançado neoliberalismo sem grana, mas das big techs e dos dinheiro virtual e etc. Eles estão pensando no fim desse sistema. Eles estão avançando para isso. E a gente está com medo de falar do fim do capitalismo, entendeu? Sim. E a crise climática que se impõe, é uma realidade. É a chuva que mata ou que nos impede de ir e vir. São doenças que a gente julgava ter enterrado no século passado voltando. A gente está falando de cólera aqui nos bastidores agora. A gente julgava ter erradicado a cólera, mas está gente adoecida por conta disso. Pandemias novas que virão, além de uma que a gente mal sobreviveu ainda. E o café custando R$50, o tomate sempre um vilão, coisas que vão vir e vão faltar na cesta básica por conta da crise climática, além das dificuldades de trabalho, por exemplo. Não dá para discutir educação sem discutir que as escolas e suas infraestruturas viraram saunas. E a gente vai ter que discutir prédios para ser possível avançar em educação. Então, a gente está dizendo que o trabalho, como a gente conhece hoje, que é a nossa capacidade de alterar a natureza, vai ter que mudar. E para a gente ter direito ao futuro, a gente vai ter que replanejar tudo.
replanejar tudo, replanejar drenagem, replanejar cidades, replanejar educação, e a gente está batalhando por isso. A gente falou um pouco dos alertas agora, que para mim é a coisa mais importante no calendário de adaptação climática. A gente passou por queimadas, que a gente achou inacreditável, na sequência veio as chuvas, que está inacreditável, veio a onda de calor, e eu tenho certeza que você nesse domingão aí na sua casa está sofrendo com insetos. Pode ser a casa mais limpa do mundo. Deputada, deixa eu te interromper, eu preciso por conta do nosso intervalo, mas a gente volta já, você não sai daí não, que a gente vai ligar esse papo aí, porque, olha, nós estamos numa situação muito complicada. Então, você que está aí nos assistindo, fique ligado, porque aqui está uma jovem com muito acúmulo político, né, que exerce o seu segundo mandato como deputada estadual aqui de São Paulo. Saia daqui, não, que a gente volta já. Terceiro e derradeiro bloco do Conversa Sem Curva de hoje, e vamos mais do que depressa para as nossas dicas culturais. Estreou na última quinta-feira o filme Todo Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais. Dirigido por Renata Pascoal, o longa aborda de maneira leve situações cotidianas que todo casal já passou, desde perrengues do primeiro encontro até dificuldades no casamento. Vamos aproveitar que o cinema brasileiro está em alta e prestigiar mais essa produção nacional. Todo Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais está em cartaz em vários cinemas, Brasil afora. Consulte as programações da sua cidade. Bom, e como o que a gente gosta mesmo é festa, durante todo o mês de fevereiro, vamos continuar dando dicas carnavalescas por aqui. Essa é para você que curte acompanhar os desfiles das escolas de samba. Até o dia 16 de fevereiro acontecem os ensaios técnicos das escolas filiadas à Liga aqui de São Paulo, aqui na capital. Nesse sábado, dia 8, desfilam as escolas, vão para a pista e você não pode perder. Os ensaios acontecerão lá no Sambódromo do AMB e é aberto ao público, com entrada gratuita. Confira a programação completa no site ligasp.com.br, que está aqui embaixo. Bom, deputada Mônica Seixas, eu vivo falando aqui que a maioria dos nossos convidados, a gente está dando uma tremenda sorte de só trazer gente com muita coisa para falar e muito acúmulo. Eu estou dizendo que a gente precisa fazer uma série, assim, começar com você e passar vários, né? Semana que vem tem outro capítulo, nós vamos mudar essa estrutura aqui por conta disso. Eu queria falar muita coisa com você. A gente já no último bloco, eu queria que a gente, né, fechasse esse bloco falando ainda sobre essa questão que a gente falava no segundo bloco. Você fez um alerta aqui, né, de insetos, nessas questões climáticas todas que estão balançando não só São Paulo, o estado, mas o Brasil, o planeta inteiro, né? Nós temos um problema com insetos agora, é isso? Contudo, acho que a crise climática altera a saúde do mundo e a saúde das pessoas. Então, as chuvas, as queimadas, os desabamentos, a entrada de insetos que não têm mais habitat natural e que estão entrando dentro das casas, que faz aumentar as nossas doenças. Tem gente sofrendo com infestações de baratas, mas eu quero falar dos mosquitos. Eu não posso ajudar as pessoas, ainda bem, porque eu sou prolixa e ia falar pra caramba com os problemas sexuais delas. E todo mundo vai assistir o filme, mas eu quero falar do carnaval. Então, a gente está com um projeto e a gente está batalhando por uma agenda de adaptação climática. A gente tem que reduzir, a gente tem que reflorestar e a gente tem que mitigar. Mas isso tudo é para longo prazo se a gente quiser ter futuro. Mas agora a gente já tem problema e a gente precisa se adaptar, aprender a viver nessa nova realidade. Adaptação climática, as pessoas vão falar de drenagem, é ok, a gente também batalha por isso, vai falar de uma série de outras coisas de construção e tal, mas eu quero falar das pessoas, adaptação das pessoas no fenômeno extremos, o acolhimento das pessoas, avisar antes para elas se protegerem, remover as pessoas de área de risco, parar de canalizar os córregos
E no carnaval, gente, a gente ainda vai estar numa onda dessa proliferação de doenças por conta dos insetos. O estado de São Paulo está batendo recorde de dengue já no início do ano. É importante que o estado estivesse falando disso, ninguém está. É importante que o estado estivesse distribuindo repelente e não tá. Mas você que vai botar o corpício para jogo no carnaval, bote o corpício para jogo com repelente e mais. Em chuvas, vá com sapatinho de plástico, sobretudo se você tem machucado no pé, porque a doença do xixi do rato, que é uma palavra que sempre me pega e eu falo errado, eu não vou falar agora. Leptospirose. Obrigada. Eu não sei como é que eu acertei. Leptospirose. Também está matando pessoas no estado de São Paulo. Isso deveria ser uma agenda de mitigação e adaptação pública, falar para as pessoas como é que nós vamos viver nesses tempos. Pule o seu carnaval, mas se você tiver rachadura, frieira, machucou o pé, bateu a unha do dedão, vá com um sapatinho de plástico para não pegar a doença do xixi do rato. Porque tem isso também. Está matando, as pessoas estão morrendo e a gente não está falando sobre isso no estado de São Paulo. Os hospitais estão cheios de barriga d'água, cólera, leptospirose, acertei, dengue, e isso tudo é crise climática. Excesso de chuva, excesso de água, convivência com insetos, bichos, sujeiras que a gente julgava ter conseguido encerrar e não estamos encerrando. E aí, é claro, quem morre mais e primeiro são pessoas pretas, pobres, periféricas. Sim. Eu torço para que nesse domingo... Quando a gente fala os mais vulneráveis, são vulneráveis nesse sentido também. A gente não vive da mesma forma no mundo. Sim. Enquanto lá nos Estados Unidos o Elon Musk e os bilionários estão gastando 2 toneladas de carbono a cada viagem de jatinho, a gente não vai gastar isso em 4 anos com os nossos carrinhos, aqueles que andam de bike, talvez não gastem a vida inteira, ele não vai morrer. Mas eu tenho certeza que nos morros de São Paulo, nesse final de semana, pessoas pretas, pobres, periféricas, morreram nas fortes chuvas e o estado de São Paulo não fez nada. Essa é a briga que a gente está travando na Assembleia Legislativa, porque assim como eu estou falando para você que sei que isso vai acontecer, e a gente está ligando para as prefeituras, a gente está ligando para as comunidades, buscando a liderança para espalhar informação, para tentar se proteger do jeito que dava, o governador Tarcísio poderia estar fazendo isso de forma organizada, removendo as pessoas de área de risco, divulgando a informação e ajudando as pessoas a viver nesse novo mundo, no carnaval. Proteja-se bastante nesse sentido também. Deputada, eu estou vendo aqui você falando, né, muito bem articulada, como eu disse aqui, além do acúmulo, né, você tem um entendimento, né, e eu acredito isso também, sabe, esse comprometimento que você tem com as suas bandeiras. E sendo mulher, eu fico imaginando você dentro de um ambiente extremamente dominado pelos homens brancos, ricos, fazendeiros, porque quando a gente fala do estado de São Paulo, você que está nos assistindo, a gente fala de São Paulo, o estado de São Paulo tem esse interior afora aí, que a maioria, né, oligarquias, né? Como é que é a tua relação com a machariza lá na Assembleia Legislativa? Eu vivi a legislatura da loucura, que foi 2018 a 2022, 2019 a 2022, que foi do Arthur Mamãe Falei, do assédio a Isa Nossa, Atena, eu ia falar do assédio dela. Do Cabresto, que foi uma passagem que eu mesma vivi, adoeci severamente, todo mundo sabe da minha condição, porque também é outra coisa que eu falo em primeira pessoa, e outra bandeira de luta que é o acesso à saúde mental. Eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada, para mim uma doença limitante, que eu trato há anos, mas é muito difícil você estar nessa conjuntura de país, na política e fora dela, falando o óbvio, como eu disse, eu gosto de pensar em mim como uma intelectual também, embora não queira ostentar um linguajar excludente. Mas eu estudo, eu tento medir as consequências do que eu falo, produzir coisas certeiras para mudar as pessoas, mas não adianta gastar o meu conhecimento num lugar que me ignora como sujeito. A maioria das vezes parece que nós estamos falando de coisas das quais os meus colegas nunca ouviram falar,
completamente Sim. alheio à realidade do próprio Estado, Sim. porque eles se elegem fazendo pequenos serviços políticos em momentos oportunos. Eu não sei como é que eles financiam tantas coisas com o salário que a gente ganha, Sim. mas financiam. Sim. E a violência é mato. A violência é mato. Na minha primeira legislatura, a gente teve que travar brigas, por exemplo, para não ser tocadas, Sim. mas também para mudar o vocabulário dos colegas, que também tinham vocabulários machistas, racistas, e achavam isso completamente normal. Custou a minha saúde mental, mas não a minha paralisação. Eu faço terapia para aguentar e ainda tenho dinheiro, mas eu tento transformar todas as minhas dores como instrumento de luta. Acessar a saúde mental e depender tanto dela me fez refletir sobre as pessoas que não têm saúde mental. Então, por encarar o machismo no trabalho, é meu trabalho? Sim. Um dia não vai ser. Sim. Encarar o machismo no trabalho me fez refletir sobre a ausência de acesso à saúde mental das pessoas pobres. Psicólogo custa uma fortuna, tem que ter no postinho, tem que ter nas escolas, uma lei que a gente protocolou. Então eu tento pensar em melhoria da minha própria condição, mas como é que a minha dor vai virar política para a maioria das pessoas? E é isso que a gente vai fazendo o tempo todo. A política é intragável, mas eu quero todas vocês nela. É a única ferramenta de transformação da sociedade, né? A gente não tem outra alternativa. Não dá tempo de ter medo. Não dá tempo. Carlos Marighella. Vamos para cima. Eu tenho certeza que eu sofri bastante legislatura passada, mas eu garanto que eles sofreram mais na minha mão. Você sabe que eu sou autora do processo de cassação do Arthur Mamãe Falei. Pois eu sofri na mão cara. deles, mas eles sofreram mais na minha mão. Nossa, aguentar sofrendo. Esse povo, meu Deus do céu, fazer... Eu quero te dar os parabéns, porque encarar essa batalha, porque eles são extremamente... ignorantes no sentido mais amplo, acho que, sabe, da ignorância do saber isso mesmo, além da truculência física, mas tem essa coisa da ignorância no sentido... Né? Isso me assustou. Pois isso é a coisa que mais me chocou na política. É. Sabe, porque quando você... mulher jovem, preta, periférica, ensino precário, única que não é analfabeta da família, veio de baixo, etc., veio da roça, porque a minha favela é diferente, eu sou da roça, da zona rural. E encontrando com outras colegas que também vieram de baixo, etc. e tal, como é que a gente vai fazer? Será que a gente sabe, etc. e tal? E aí chegar na política e ver que a gente é a que mais sabe, sabe? Que a gente toma o cuidado de estudar a matéria, que a gente sabe do que está votando, do que está falando. E aí você vai falar com os colegas nos corredores, e a matéria de hoje, eles não se preocuparam em saber. São ignorantes no sentido estrito da palavra, no sentido mais amplo da palavra. Desconhece o além do seu território, o além da sua realidade, não visitaram o diferente, não estão preocupados com a ciência, com o cálculo, com a possibilidade. É uma geração de... Essa do Mamãe Falei é uma geração de lacradores, né, que foram eleitos nessa esteira histérica do bolsonarismo, né, de lacração em rede e etc. E tudo isso é muito triste. Agora, como eu te falei, a gente, normalmente, você, telespectador ou internauta, você está acostumado a ver as cenas da Erika Hilton ou da Sâmia, né, que está lá no Congresso, também estão lá no Congresso travando essa luta. Mas saiba que nas assembleias, né, estaduais também tem uma mulherada barra pesada. A Mônica Seixas, deputada já por 2 mandatos, é uma delas. Mônica, eu tenho uma infinidade de coisas para falar com você, mas o tempo de televisão ele é muito curto. E eu queria já fazer um convite para você estar com a gente aqui outras vezes. Em março, nós faremos aqui umas rodadas só com a mulherada, né? Vamos abrir aqui o programa exclusivamente só para as mulheres. Eu já conversei com algumas colegas suas que passaram por aqui e eu queria te convidar para essa nossa bateria de... Né? Vamos marcar as pautas direitinho para cada programa. E eu queria, né, já adiantar o convite a você aqui, viu? Volto com prazer. Foi um prazer. E desculpa ter falado tanto. Imagina, você está aqui é para isso mesmo. Um beijo gigante para você, toda a tua equipe. Parabéns mais uma vez, viu? Beijo para vocês que estão em casa. Obrigada, TVT. Força para todos vocês que fazem essa rede acontecer. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Conversa Sem Curva
como um canto de trabalhadoras rurais lá no final do século XIX se tornou um hino contra o fascismo de Benedito Mussolini e até hoje reverbera em manifestações que clamam por justiça social e pela dignidade humana. O Bella Ciao e a sua Flor da Liberdade vem atravessando décadas com um significado cada vez mais forte, englobando cada vez mais pautas, novas causas, novas gerações, unindo vozes que, sem o poder de sua melodia e história, talvez estivessem dissonantes. Que as nossas vozes e batidas dos nossos corações sigam ressoando juntos e atravessando gerações, refletindo o nosso espírito de resistência e o nosso desejo por liberdade, igualdade e um planeta sustentável e tolerante. Beijo grande e até a próxima.